Certo, pessoal. O que a gente vai fazer aqui é resolver o problema do oscilador harmônico usando matrizes, tá? Porque já fica tudo no esquema para resolver numericamente, né? Que é o objetivo desse curso aqui de métodos computacionais. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer é reescrever o problema de uma maneira em que matrizes apareçam, tá? Então vamos repetir aqui, ó, a equação diferencial da mola, né, do oscilador harmônico. Era isso aqui, é uma equação diferencial de segunda ordem, cuja derivada da posição, né, x dois pontos, em função do tempo, né, é igual menos ômega zero ao quadrado, que é o quadrado da frequência natural, o ômega zero, vezes a posição x, né? X igual a x de t, né? Como está aqui, tá dito aqui já. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui a equação da velocidade, né? Se x igual a x de tempo, x ponto, né? Que é o dx dt, é a velocidade, é o que eu chamo de velocidade, né? Velocidade em função do tempo. Então, x ponto é a velocidade. E eu posso, então, ó, escrever um sistema de equações, né? Ó. X ponto é a velocidade, né? E aí, se eu faço v ponto, né? V ponto é o quê? É o x dois pontos. Concorda ou não? Se o x ponto é velocidade, né? V ponto é o x ponto, derivada de x ponto, x dois pontos. Mas o x dois pontos está aqui, ó. Né? Portanto, v ponto, que é a aceleração, né? Igual a menos ômega zero ao quadrado x, certo? Porque o v ponto é o x dois pontos. Com isso, né, eu posso colocar este sistema aqui, ó, neste formato matricial. E aí tá as matrizes já aparecendo, né? Veja, x ponto, v ponto, eu monto este vetorzinho coluna aqui, escrevo uma matriz multiplicado por xv. E aí a matriz é 0, 1 menos ômega zero ao quadrado, zero, né? Porque o x ponto é o 0 vezes x mais 1 vezes v. Certo? Esse é o x ponto. Já o v ponto, né? V ponto é o ômega zero ao quadrado menos ômega zero ao quadrado vezes x mais 0 vezes v. Que está aqui, né? Está aqui, está aqui. Tudo bem? Essa então é a ideia, gente. Tá aí já a forma matricial da equação, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. A partir daqui eu vou reescrever a equação assim, ó. Vou chamar o vetorzinho aqui, ó, este daqui, de y, tá? Então, o vetorzinho coluna xv, eu vou chamar de y. Este daqui, então, é o y ponto, né? É o dy dt, né? Como está aqui, ó. Se o y é xv, y ponto é x ponto, v ponto. Vou chamar esta matriz aqui de ômega, tá? Ou W, você que sabe, tá? Vou chamar de W, acho que é melhor porque é maiúsculo. E aí eu tenho que y ponto é wy, tá? Que é uma equação diferencial, né, matricial, mas que tem muita semelhança com esta daqui, ó, né? Ou seja, dy dt, sendo que y aqui minúsculo é uma função de t, igual a y ômega y de t. Mas assim, é uma semelhança formal, né? Claro, isso daqui é uma equação matricial, uma equação diferencial ordinária matricial. Essa daqui é uma equação diferencial ordinária, ordinária de verdade, né? Porque é uma equação que vai te fornecer uma função de um real em real, né? Esta função y de t. Você fala qual é um número, tempo, que é um real, ela te fornece um número yzinho, que é real. Certo? Ou escalar, né? Já essa daqui para o yzão, você fornece um número real, que é o tempo, e ela te fornece dois números, né? Que é o x e o v, que é ou seja, o y. Tá? Ou seja, se você dá um número real, ela te fornece dois números reais. Então ela vai de R para R2. Tá? Mas mesmo assim, ó, aqui a gente tem uma derivada igual a uma constante vezes uma função. Aqui é uma coisa parecida, né? Uma derivada é igual a uma constante, a matriz é uma matriz constante, vezes uma função. Tá? Então, a cara do problema, seja escrito desta maneira aqui, seja escrito desta outra maneira aqui, é bem parecida. Então, a gente vai usar esta equação aqui como motivação
para encontrar a solução desta equação aqui, tá? Vamos fazer isso no próximo slide. Vamos lá. Vamos resolver esta equação aqui, então. É uma equação simples, vocês sabem a solução, né? Y ponto é o dy dt, que é igual a ômega y pela equação. Então, separe aqui os diferenciais, né? Ó, dy sobre y igual a ômega dt, né? Ou seja, passa o dt para cá, passa o dy lá para baixo. Passa o y lá para baixo, perdão. dy sobre y igual a ômega dt. Daí que você faz o quê? Integra dos dois lados, né? Integral de dy sobre y é ln de y. Integral de ômega dt, ômega é constante, então é ômega t, mais alguma constante. E aí você pode fazer a exponencial dos dois lados, né? E assim, né? Exponencial disso é igual a exponencial disso tudo, né? Ou seja, o y, e elevado a ln de y a y, e ômega t vezes e a constante. Ou seja, né? Eu posso escrever assim, esse e a constante é um certo a, constante, vezes e a ômega t. Esta daqui é a solução geral para esta EDO. Né? E aí, por exemplo, né, se você tem condições iniciais, por exemplo, né, o y em t igual a zero é um certo y0. Substituindo aqui o t igual a zero, né, y de zero é o a e elevado a ômega vezes zero, que é 1, né? Isso aqui é 1. Então, é igual ao próprio a. Como o y0 tem que ser igual a y0, você descobre que o a é igual a este seu y0, você escreve a solução completa assim, tá? E acabou o problema, né? Se fosse o problema de uma única variável, né? E fosse uma função que retorna também uma única variável, estava resolvido o problema. A solução seria essa daqui, né? Y de t é um certo a constante e elevado a ômega t. Tudo bem? A gente vai usar esta equação aqui como uma motivação para resolver a equação que a gente quer, que é a equação matricial, né? Que está aqui, ó. Esta daqui é a equação que eu quero resolver. Em forma compacta, eu posso escrever assim, né? Isso aqui é o y ponto, a matriz W e aqui a matriz Y. A gente sabe a solução da EDO simples, né? Que é essa daqui que eu acabei de falar para vocês lá do último slide. Portanto, eu vou tentar buscar uma solução teste, tá? Uma solução teste com esta cara. Só que agora, para compatibilizar, né, tudo, eu tenho que usar um vetor constante A aqui, e não um número constante A. Tem que ser um vetorzinho constante, né, com dois termos, né, duas linhas. Um Azinho 1, Azinho 2, né? E aí já aparece naturalmente duas constantes que vão ter que chegar das condições iniciais do problema. Depois eu falo mais disso. Ficou claro, gente, qual é o método e de onde veio a motivação para isso, né? A motivação veio desta equação ser muito parecida com esta daqui. Desta daqui eu sei a solução, que é esta. Portanto, eu uso esta equação aqui como uma tentativa, um teste. Eu vou testar para ver se funciona no caso matricial, né? Só que aí eu tenho que compatibilizar este número A aqui, né? Tem que ser uma matrizinha, né? Porque, veja, eu tenho que retornar um vetor, né? O y é um vetor com duas linhas. Portanto, essa constante A tem que ter também duas linhas, uma coluna, duas linhas. Certo? Bom, então vamos lá, né? Vamos testar, vamos ver se funciona esta equação aqui, ó, essa proposta, essa solução teste. Bom, se o y é igual a e a ômega t, deriva isso em relação ao tempo. Y, derivada de y ponto, derivada de a é constante, então o a fica ali, né, uma constante. Derivada de e elevada a ômega t é o próprio e a ômega t vezes a derivada do expoente, que é ômega, né? Então a derivada da função teste é esta daqui, ômega azão e a ômega t. E agora joga aqui, ó, né? A derivada e o y. O y está aqui, joga o y para cá. Você vai ter isso aqui, ó. Y, né? E aqui você tem o y ponto. Né? Então, y ponto é igual a wy, ou seja, ômega azão e a ômega t igual a w azão e a ômega t.
Agora, cuidado, né? Ó, eu posso cancelar os e a ômega t's, porque isso é um número. Um número de um lado igual ao número lá do outro lado, você pode cancelar os dois, né? Agora, não cancele os a's que aparecem dos dois lados, né? Você vai fazer um erro muito grave se você fizer isso. Por quê? Porque aqui você tem uma multiplicação de matrizes, ó. W vezes A, né? W é isso aqui, A é isso aqui, tá? E aqui você tem um númerozinho ômega, é um número, né? O ômega continua sendo um número, vezes o vetor A. É isso aqui que você tem, ó. Ou explicitamente isso. Entende? Não dá para você cortar este A com este A, porque daí você estaria falando que uma matriz ômega seria igual a um número W. Perdão, uma matriz W é igual a um número ômega. Não faz sentido, tá? Portanto, você não pode cortar ali. Você tem que fazer a conta, né? Vou até apagar isso aqui para não dar confusão, né? Vou até apagar esses riscos aqui. Então, você tem que fazer a multiplicação da matriz W pela matriz A, e ômega isso ao produto aqui de um número pela matriz A. Tudo bem? Ômega A igual a WA igual a ômega A. É uma equação em três incógnitas, percebe não? Você não sabe nem o A1, nem o A2, nem o ômega. Mas a gente vai descobrir agora que tem solução, tá? Então, eu vou fazer a solução no próximo vídeo, tá? Para não deixar isso aqui muito comprido. Então, gente, até daqui a pouco, valeu!